Meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, mais um estudo sistematizado das obras subsidiárias da doutrina espírita. Estamos estudando as obras, coleção evangélica, série evangélica da Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. São 10 livros, estamos no primeiro ainda, estamos estudando Primícias do Reino, estamos no capítulo 3, as bem-aventuranças, estudando sobre as bem-aventuranças. O título do capítulo é Excelso Canto. Então, mais uma vez, boa noite, prazer, é uma bênção estar com todos aqui juntos hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Luci fazer a prece inicial para preparar. Quando ela terminar, eu vou compartilhar o texto aqui, que a gente vai ler mais um pouquinho hoje. Obrigado, Luci. Pai de amor infinito, Jesus, nosso mestre querido, é sempre, Senhor, uma experiência nova em nossas vidas, estudarmos os teus ensinamentos. Digo nova, Senhor, porque quanto mais nós estudamos, mais nós vamos entendendo o quanto foi maravilhoso os ensinamentos que nos trouxeste. Estamos reunidos, Senhor, aos nossos companheiros, com o intuito de aprender mais nessa nossa caminhada, que às vezes é tão cheia de desafios, que nos faz repensar, faz com que a nossa fé, muitas vezes, nos deixe titubeante, mas cada vez que nós olhamos, aprendemos dos teus ensinamentos, nós entendemos que ele é realmente a nossa luz. Nós ficamos muito contentes, Senhor, porque logo, logo, nosso coração se enche de paz. De paz porque nós sabemos que tu estás conosco, que nos disseste, que fomos reunidos em teu nome, nós estaremos. Jesus, a tua presença é muito consoladora em nossas vidas. Que nós possamos, nessa noite, os nossos irmãos, que pouco a pouco iremos chegando, estudando os teus ensinamentos, para podermos trilhar essa nossa partida em direção à nossa reforma. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento. Nós já estamos cheios da alegria do teu amor. Que essa alegria do teu amor se espalhe para aqueles que nesse momento passam por momentos aflitos e angustiantes. Por todo o teu amor, Senhor. Muito obrigada. Gratidão, Luci, pela prece. Estamos muito emocionados aqui hoje, porque estamos vendo aqui ainda, né, cada semana a gente lê um pouquinho do texto das bem-aventuranças. Cada bem-aventurança é uma estrutura de entendimento de todas as bem-aventuranças, pelo que entendemos aqui, é o código de conduta universal. Então, provavelmente, em qualquer outro planeta que já tenha a presença do Cristo naquele planeta, na expressão do Cristo, provavelmente lá a figura do Cristo, governador do planeta, ou governadora do planeta, se a gente não sabe de nada, eles já manifestaram, uns mais adiantados, outros menos adiantados. Nós estamos tendo conhecimento intelectual do conhecimento dessas bem-aventuranças. Cabe a nós somente aceitar e sentir e fazer. Então, a gente já leu Pobres de Espírito, já lemos Os que Choram, Os Mansos
os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração. Hoje a gente vai ler. Hoje a gente vai ler. Pacificadores. Vocês já estão vendo aí o texto? Já chegou aí? Eu estou vendo. Página é outra página. Fala, peraí. Então, agora, porque eu sou uma aluna disciplinada e eu venho esperar meus mestres, eu fui lendo o livro. Sou uma página, eu estou na página 65. Por um acaso eu não estou com o livro aqui, mas é o capítulo 3. Abre aqui. É página 56. Ó. Eu leio direto do computador. Página 56, eu estou com o livro aqui. Obrigado, Luciano. Isso, logo prossegue o mestre, não é isso? Isso. Logo prossegue o mestre, exatamente. Tá, 8/2/2023. Posso começar? Pode. Vamos lá. Então, já lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bem-aventuranças. Essa é a 7ª. Nem sei. Logo prossegue o mestre como a completar o augusto ensino, antes que a incompreensão assole. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esparzir a paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes mansos e cordatos serão brandos de coração. Brandura, que é a coragem de enfrentar o forte sem o temer. Submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Quantas vezes o mestre empregara energia sem limite ante a hipocrisia e a maldade, conservando austeridade sem violência. Firmeza de ação. Firmeza de ação sem mesclas de ódio. Vigor, não dureza. Força moral. Não desequilíbrio emocional. Expor sem impor. Clarear as mentes sem as subornar. Ou subornar ou submeter. Conduzir sem escravizar. Todos os homens têm necessidade de brandura. Amam, precisam de amor, identificam e não dispensam a bondade. Conhecem e são ávidos de pacificação. Os poderosos passam e as sombras dos tempos envolvemos-nos. Ficarão com eles e conosco a paz que lhe outorgarmos, a cordura com que os recebermos, a benevolência com que os tratarmos, embora nos espeziem e firam, herdarão a terra, filhos de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, basicamente, o texto de hoje, ele fala de paz, né? Que aquela pessoa
que são os bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, Amélia nos dá uma série de requisitos e de situações as quais vivemos, as quais enfrentamos, que são os nossos desafios. Todos os dias nós temos desafios com a paz, seja ela do outro, seja ela de um grupo, seja ela de nós mesmos, a nossa paz. Porque, às vezes, como nós somos imperfeitos e ainda não manifestamos a paz na sua plenitude, como Jesus, nós nos deparamos com situações de conflito interiores. Então, às vezes, a gente vê alguma cena, sabe de alguma coisa, ou alguém nos faz alguma coisa, e nós nos revoltamos. E depois nos arrependemos, graças a Deus. Mas tem vezes que a gente consegue superar. Mas tem vezes que a gente nem se arrepende mais. A gente continua naquela expressão, daquela ira, daquela revolta, daquela inconformado, querendo revidar, achando que a pessoa deve sofrer, achando que, querendo de forma distorcida, querendo que a mão de Deus pese sobre aquela pessoa que nos fere, ao passo que Amélia nos informa, nos ensina que Jesus nunca nos impôs alguma coisa, nunca nos forçou alguma coisa. Ele nos orienta, ele nos convida. Então, o tempo todo o Evangelho nunca é opressor, nunca é. Nunca é assim, seja cristão ou seja, aceite Jesus, aceite Deus, aceite ser filho de Deus, porque senão você vai sofrer. Nunca é. Quem faz todo esse processo distorcido de entendimento somos nós, os homens. Veja que Amélia, num outro livro mais à frente, ela vai contar quando Jesus é crucificado. Ele manda o anjo da misericórdia ir visitar Judas nos planos inferiores, aos quais ele está vinculado naquela vibração que ele estava antes, naquele entendimento distorcido do que é o Cristo, de que reino é aquele. Então, o tempo todo, Jesus emana, Jesus é a expressão da paz, é o príncipe da paz. Tanto que ele pede ao Pai para perdoar, porque não sabemos o que fazemos, nós não sabemos o que fazemos. Ele não fala assim, eu perdoo vocês. Não, ele pede para o Pai perdoar, porque ele sabe a encrenca que a gente se meteu. Ele sabe o problema que a gente comprou, o pacote de problema que a gente comprou, o combo de problema que a gente comprou para milênios. Até hoje, a gente está tentando fazer as pazes com Deus, que seria com a lei, com Jesus, aceitando-o como mestre, aceitando fazer com que Paulo diz, não sou eu mais que vive, o Cristo vive em mim, e fazendo a paz conosco mesmo, porque a gente, como eu já falei aqui inicialmente, ainda está em conflitos, sérios conflitos, entendimento. A gente não, como diz o popular, não leva desaforo para casa, vai saber com quem está lidando. Comigo é mais embaixo. Vai ver só com quem está lidando. Ele não sabe quem sou eu.
comigo é diferente. Então, todas essas frases que a gente vem falando há milênios, elas não se coadunam com a mensagem do Cristo. Elas não estão em conformidade, não estão integradas com as bem-aventuranças, com o excelso canto. Elas não estão integradas com nada disso. Elas estão integradas com a guerra, com a discórdia, com a traição, com a vingança, com todos os sentimentos, todos os sentimentos que nos levam ao que a Bíblia vem chamar de pecado, aos nossos vícios. Falando um pouco dos nossos vícios, que não conduzem à paz, a gente tem que fazer uma análise se esses vícios que a gente vem sustentando ainda, se eles vão ser úteis para o lugar que a gente quer ir. Para onde a gente quer ir? Minimamente para um lugar onde tenha uma cidade, como o nosso lar, né? Como o nosso lar. Existem dezenas de cidades. Então, a gente quer trabalhar para o Cristo, quer ser útil, quer trabalhar na casa espírita do outro lado, continuando a nossa tarefa. Mas será que esses vícios, esse ódio, essa amargura que a gente carrega, ela será útil no lugar que a gente quer ir? Será que ela se coaduna ao lugar que a gente quer ficar? A gente deve fazer essa pergunta para nós mais vezes, porque me parece que não. Os vícios aos quais eu sustento aqui, sejam eles de qual ordem for, não serão aceitáveis para o lugar que eu gostaria de ir. Então, é como se a gente estivesse fazendo um treinamento para voltar a ser espírito desencarnado, porque parece que a gente nunca foi. A gente olha pela perspectiva de que fulano morreu cedo, morreu tarde. A gente coloca, a gente que estabelece o que é bom, o que é ruim, o que é muito, o que é pouco, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa, como diz o Cristo, como diz os espíritos superiores, entregar mais, aceitar mais. Então, a gente sabe que a Terra está passando por transformações. Nós, aqui em casa, estamos fazendo a nossa prece, que é o que a gente pode fazer para os desencarnes em massa na Turquia, na Eurásia, que já passam dos 10 mil, e acredito eu que, infelizmente, vai passar de muito mais. Então, esses fatos bem simbólicos, que a gente já entende que é que é as palavras do Apocalipse, que o Apocalipse não é o ato em si, o Apocalipse é a revelação, né? Não pensemos que o Apocalipse é a destruição. O Apocalipse é a revelação que João teve e escreveu da forma dele. Então, estão acontecendo muitas coisas, como eu posso dizer, muitos eventos no planeta. Mas, sem querer fazer pouco desses eventos, longe disso, nós também estamos passando por eventos pessoais, com a nossa família, pai, filho, irmão, marido, primo, cunhado, amigo do trabalho, vizinho. E essas relações são relações que vão fazer a diferença na paz ao qual o Cristo
fala que são bem-aventurados, porque herdarão a terra. Esses 10.000 ou 20 que acabaram de desencarnar, nossos irmãos, eles continuam trabalhando ou não na sustentação do planeta. A pergunta que eu quero fazer, que é a provocação, da boa noite aqui a Marilena e a Rosângela. Boa noite. A pergunta que estamos fazendo aqui é o seguinte: se acontecesse no Brasil, ou aonde nós estivermos, agora a Marilena chegou ela de outro lugar, Portugal, se acontecesse conosco o que aconteceu agora na Turquia, será que nós seríamos pegos de surpresa? Eu tinha que fazer as pazes com aquela pessoa. Aquele compromisso que eu deixei para depois. Aquela situação que eu não fiz. Aquele conselho que eu não dei. Aquela ligação que eu não fiz. Aquele perdão que eu deixei de dar. Aquela palavra que eu fui dura. São pequenas... Jesus nos pede pequenas coisas. Mas se nós formos pegos de surpresa hoje, com o desencarne, a gente precisa entender o seguinte: será que estamos com tudo que a gente pôde fazer pela paz, que é o assunto da noite, pela paz? Será que a gente conseguiu quitar, vamos dizer assim, conseguiu fazer tudo que a gente pôde fazer, ou não? Estamos protelando, deixando para outras reencarnações, se é que teremos tempo ou condição para isso. Então, essa provocação que eu queria fazer, para que a gente pudesse, dentro do nosso íntimo, pensar, né? Jesus falou: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. Então, a paz do Cristo não é a paz de você estar em casa trancado e te botar o telefone desligado e não atender ninguém. A paz do Cristo é uma paz operante, é a paz trabalhando no bem, pensando no que eu posso fazer para melhorar. É quando for dormir, fazendo aquele exercício que Santo Agostinho ensina, pensando nos itens lá que o Evangelho coloca, do homem de bem, pensando nas bem-aventuranças. Será que eu sou um pobre de espírito? Será que eu sou um manso? Porque o manso vai herdar a terra. Aí aqui, deixa eu pegar uma cola aqui de novo, o Jesus fala de novo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu vou até botar aqui no chat aqui, para todo mundo ver quem chegou agora. Essa é uma bem-aventurança, os pacificadores. Então, só os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E Jesus fala numa outra bem-aventurança: os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Então, Jesus, ele não está impondo, ele não está sendo opressor, ele só está dando as condições necessárias para nós atingirmos um próximo nível de espírito mediano, para querendo ser superior, querendo ser um tarefeiro do bem. Espírito médio. Sair desse nosso conceito aqui de vingança. Eu não gosto de você porque você votou em fulano, eu não gosto de você porque você bateu no meu carro, eu quero brigar com você. E a gente só traz as impressões negativas do dia. Quando a gente chega em casa, a gente fala assim: você não sabe o que me aconteceu hoje. Aí começa a contar as coisas negativas do dia. Tudo bem, a casa
e a pessoa que você sente confiança é o lugar de você descarregar, de você falar, desabafar. Porém, a gente nunca fala assim, nossa, eu fui hoje ao grupo espírita, ou fui a trabalhar e vi um lindo entardecer, eu vi as árvores, eu vi a lagoa, eu vi pessoas bacanas, eu conversei com pessoas, a pessoa me tratou bem. Não, mas se você for ao banco e o gerente te tratar mal, você vai vir com essa informação. Se alguém ligar para você, sobretudo telemarketing, e te forçar alguma coisa, de uma venda que você não pediu, você vai brigar com o telemarketing. Se o porteiro te olhar de cara feia e não responder o seu bom dia, a gente vai ficar chateado, porque então a gente é muito reativo. E Jesus nos convida a ser ativos no bem. Então, quando ele fala aqui, os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, o Filho de Deus é pacificador. O Filho de Deus, ele traz a paz, ele é a expressão da paz, igual a Jesus. Jesus é o príncipe da paz, não é isso? É o médico das nossas almas, é o amor, é a expressão do amor. Então, a gente tem que chegar lá. A gente tem que ser mais ousado. Não querer pular fases, dar saltos. A natureza não dá saltos, a gente é imperfeito. Mas a gente tem que almejar um dia, pensar, viver pensando nisso. O que eu posso fazer para melhorar? Então, dentro desse caminho aí, de puro de coração, limpo de coração, misericordioso, fome e sede de justiça, pobre de espírito, né? Os que choram, que serão consolados, porque às vezes a gente faz chorar, às vezes a gente faz o outro chorar, a gente não chora. Então tem uma historinha do Chico Xavier, que ele está com um amigo, um grande amigo dele, e o amigo dele começa a reclamar que estão tratando ele muito mal, que é onde ele vai, as pessoas que ele foi maltratado, que brigaram com ele. Esse amigo dele era também um médium, trabalhava com ele na casa espírita. E aí o Chico fala assim, que bom, né, meu irmão, que agora você só está apanhando, porque antigamente você só batia. Então, é esse entendimento de... Não é que a gente está fazendo aqui apologia ao sofrimento, à dor, não é isso. Mas é entender que nós, por exemplo, a gente vai chegar a um ponto que, quando o outro me agredir, eu não vou revidar. E isso não é ser covarde, é expandir o amor para esse agressor. Eu não quero ser o agressor. Entre agressor e vítima ninguém é, né? Vou botar aqui, existe a justiça. Mas, temporariamente, eu prefiro ser a vítima do que ser o agressor. Eu prefiro chorar do que fazer chorar. Aí vamos para a prece do São Francisco de Assis. Eu prefiro consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, espíritos do nível dos Francisco de Assis já entenderam que o alimento que ele tem é o amor. Ele se alimenta do amor de Deus. É um alimento que a gente ainda não está preparado. Lembra de Jesus lá na Samaria, quando ele fala com a samaritana? Jesus chega na Samaria, a samaritana está no poço lá, de Jacó, eu acho, e ele vai falar com ela. Quer dizer, não, ele já está esperando ela. Ela vai falar e ele fala com ela. E aí os apóstolos falam assim, mestre, vamos procurar comida. E aí foram, comida e abrigo. Aí eles voltam e João fala assim, mestre, não conseguimos comida, nem abrigo. Vamos pedir para Deus jogar um raio nessas pessoas aqui. Gente, isso está no Evangelho. Um raio para matar essas pessoas. Aí Jesus fala assim, porque João é o trovão, né? Filho do trovão. E é o que mais amava, e é o que não sofreu nenhuma tortura, que não precisava.
Imagina os outros. E aí ele fala assim, aí Jesus fala assim, o alimento que você... Eles estão preocupados que Jesus não se alimentou o dia inteiro. Andou. O alimento que eu estou... o meu alimento, vocês ainda não estão preparados, que é fazer a vontade do Pai. Então, a alimentação do Cristo, ou de espíritos bem superiores, já estão nesse entendimento. Madre Teresa já falava isso. Como é que você sustenta? Você está passando? Não, está tudo bem. Não, eu fico bem em doar amor. Então, ela já estava entendendo esse processo. Se a gente, ora, flertar com amor, ora, flertar com ódio, querer servir Deus e a Mamon, querendo usar uma linguagem bíblica, a gente vai ter uma hora que a gente não vai ter sustentação, e aí a gente vai cair na depressão, vai ficar doente, vai ficar amargurado, que a gente não vai ter esse amor para dar. Então, dentro desse escopo aí, da proposta da bem-aventurança, que é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque alguém pode contribuir também aí com algum comentário sobre isso? Falar de paz, de pacificador, de filho de Deus? Yoda. Meu nome é irmã Denise. Falar, alguém está me escutando bem? Porque aqui, se tirar a vídeo, a internet está muito ruim, está chovendo muito aqui. Tudo bem. Eu também prestei atenção nessa parte, né? Bem-aventurados pacificadores. Me chamou a atenção. E isso está numa cronologia, né? Se você analisar bem. Depois de haver bem-aventurados pacificadores, vem bem-aventurados que sofrem perseguição. Porque quase todo pacificador, que nós conhecemos, sofreram perseguição. Né? Foram agredidos ou por outras religiões, ou por pessoas que não acreditavam naquela pessoa ser tão boa. Né? Eu escutei muito isso, às vezes, quando você é uma pessoa muito boa, que as pessoas falam, você é bobo, você não é bom, né? Não tem que agir dessa forma, as pessoas não podem virar de sapato. E essas pessoas são perseguidas. Eu analisei isso aqui, né? Porque vem depois aqui, vem no oitavo parágrafo. Todos os homens têm necessidade de brandura. Amam e precisam de amor. Identificam e não dispensam a bondade. Conhecem e são ávidos de pacificação. Ou seja, você só consegue ser um pacificador se você tiver amor. E esse amor, em João 3:30, 31, Jesus me diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso está em João. Né? E o que quer dizer que cresça e que eu diminua? Né? É a nossa arrogância, a nossa empáfia. Nós só vamos conseguir ser um pacificador se nós acabarmos com isso. Né? A nossa empáfia, nosso julgamento, essas coisas que a gente vê alguma coisa de errado, a gente aponta o dedo que está errado. Eu falo que eu já fiz isso, eu não vou dizer que todos que estão aqui já fizeram. Mas quando a gente era um pouquinho menos ignorante, né? Muitas vezes uma pessoa que estuprou alguém, que fez uma maldade, e a gente acusa. Tem que fazer morte, tem que fazer isso, tem que fazer assim, né? Nós somos os julgadores, né? Então, eu penso que é necessário que ele crie de rua, nós temos que prestar mais atenção nisso. Essa pacificação ela só vai ser possível através desse momento, porque, como eu disse a cronologia aqui, né? Porque se você não for pacífico, você não vai conseguir ser perseguido. Né? Bem-aventurados que sofrem perseguição. Se eu não estiver pacificado, eu não vou admitir que ninguém me persiga, eu não vou admitir ser questionado. Então, todo um processo. O amor é ensinamentos todos, esses ensinamentos. Jesus tem que crescer dentro de nós.
né? Através do amor, da bondade. Eu espero ter acrescentado, ter contribuído com vocês, meus irmãos. Olha, eu adorei que você falou aí, sobretudo da questão da como a gente é orgulhoso, na questão da empáfia, e como a gente deve ser humilde para aceitar essa frase que você falou aí muito bem, é necessário que ele cresça para que eu diminua, porque isso é muito importante. A nossa encrenca toda está no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Um pouco de cada um, ou os três. A nossa encrenca toda está nesse combo aí. Vaidade, orgulho e egoísmo. Alguns falam só orgulho e egoísmo, vaidade falam que é um pouco de orgulho também, mas, enfim, eu já falo os três. É um problema. E a psicologia vem trabalhando isso, a questão do ego, né, e do self, que o ego ele não é para ser... o ego é aquela nossa parte, né? de eu ser maior do que todos, fazer a minha vontade, né? E o self é a coisa mais íntima, mais pura, mais cristalina, lá do nosso interior, né? E claro que a Joana de Ângeles e um que explicam isso muito melhor do que eu, que nem sou da área, ou alguém da BRAC. Mas o que acontece? A gente já sabe dessas questões. Então, é necessário que a gente eduque. Educar não é abafar o ego, botar o ego a serviço do self. No Evangelho, me parece, no Livro dos Espíritos, me parece que tem uma figura de linguagem muito interessante. Ele faz uma comparação, como se o espírito fosse o corpo fosse os cavalos, vamos dizer assim, e o espírito fosse a carroça, né? Às vezes a coisa não consegue dominar, né? Os cavalos vão e você não consegue ter o controle, né? Então, a questão não é censurar, não é anular, não é mortificar, não é anular, é simplesmente educar. Mas existem várias formas de educar. A forma que a gente entende hoje, que é a melhor forma de educar, é você seguir as bem-aventuranças, é seguir os 10 mandamentos, é seguir o Evangelho, é seguir os ensinamentos do Cristo. Isso tudo vai fazer com que a gente eduque, porque esse nosso orgulho a gente traz de muitos milênios. Então, são milênios de trevas com pouco tempo de luz. Então, até para compensar isso, é um processo muito que a gente deve se doar intensamente. Por isso que, quando chamamos Jesus de bom mestre, fala, bom só o Pai. Imagina se fosse eu. Bom, Júlio, pode falar, meu filho, eu sou bom, eu sou ótimo. Que a gente se acha bom. E Jesus não, bom só o Pai. Por que me chamas bom? Aí, Jesus é convidado por uma questão de herança. 2 irmãos vão falar com Jesus. Não, é porque ele não quer me dar a parte dele, porque ele quer ficar com a maior parte. Aí Jesus fala assim, quem sou eu para julgar? O tempo todo Jesus se coloca na condição de humildade. Quando querem apedrejar a moça lá na praça pública, Jesus fala para ela, ninguém te julgou, eu também não vou te julgar. Mas ele orienta, vai e não peques mais. Então, o tempo todo, Jesus não fala para Paulo assim, Paulo, eu vou te arrasar, eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua raça. Ele fala, Paulo, por que me persegues? No caso do Saulo, né? Por que me persegues? Ele pergunta para o Saulo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, que a gente entende quando a gente entrar na nossa Damasco do dia a dia, nas nossas portas de Damasco, entender por que a gente está perseguindo Jesus. Não, a gente não está perseguindo Jesus mais.
Mas por que que a gente não faz mais a vontade? Por que que a gente não faz a vontade do Pai? Por que que a gente não aceita como um cordeiro que Jesus foi e é os ensinamentos do Cristo? Por que que a gente não quer a paz? A gente quer, se alguém entrar aqui em casa e acontecer alguma coisa, eu quero ter uma arma, quero matar a pessoa que invadiu a minha casa. Mas o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de não matar. E não tem nenhum asterisco lá, observação. Em caso de... Não tem nenhum caso disso. A justiça do homem coloca a legítima defesa. É a fase que a gente está vivendo hoje. Mas antigamente era dente por dente, olho por olho. Mas antes de dente por dente, não tinha lei, tinha parâmetro. Então, se alguém roubasse a minha cabra, eu ia lá e matava a família dele, porque ele me roubou a cabra. Então, quando ele rouba a minha cabra, eu posso roubar a cabra dele. Quando ele mata meu filho, eu posso matar o filho dele. E essa era a Ô, lei que Júlio, Pois não. deixa eu interromper um pouquinho, falar uma coisa aqui, que até a gente tem um pouquinho de... eu sempre falo para as pessoas assim, quando elas dizem assim, antigamente era muito bom, era uma maravilha, né? Antigamente, eu falei, gente, se antigamente fosse bom, você não estava aqui, você já está espiritualizado há muito tempo. Antigamente não era bom, você não estava aqui. Se nós estamos permanecendo aqui, é porque tem algo errado. Nós temos alguma coisa que fez no passado, agora vamos continuar. Se nós não desenvolvemos tudo que está acontecendo em termos de muita oração, nós vamos continuar. Daqui a pouco vamos para outro plano, vamos voltar, vamos reencarnar e voltar. Antigamente era melhor, gente. Antigamente não era melhor para ninguém, né? Nós já passamos por holocausto, passamos pela escravidão, e agora tem toda hora a guerra, e eu me pergunto, igual você fez a pergunta, né, agora, na terceira, se fosse assim, eu não estava preparada. Não estava preparada. Você pega de surpresa, para que todo mundo vai ser pego de surpresa, né? Nós não estamos preparados. Desculpa, meu irmão, interromper teu... Mas eu lembrei disso, né? Antigamente não era melhor, porque nós continuamos a ter. Aqui é bate-papo. Aqui é bate-papo. Aqui você falou de antigamente. Eu vou citar aqui o nosso poeta Paulinho da Viola, que fala assim: meu tempo é hoje. Tem a música Paulinho da Viola que fala: meu tempo é hoje, meu tempo é agora. Então, hoje eu tenho mais experiência do que antes. Hoje eu estou mais evoluído do que antes. Hoje eu tenho mais compreensão do que antes. O que não pode é eu não vencer certas barreiras que eu criei para mim mesmo. Nós criamos para nós mesmos barreiras. Essa que é a questão do sempre o orgulho. Você está certo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, Gilbert, eu realmente posso te dizer que, né, eu ainda não me sinto preparada, ainda falta muita coisa, ainda tem que dominar ainda muitas má tendências em mim, também a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Só que assim, eu preciso ainda vencer muitas coisas mesmo, sabe? Então, se eu tivesse que desencarnar agora, de repente, sem assim, né, que a gente nunca está esperando, né? Mas como aconteceu lá no terremoto que aconteceu na Turquia. Então eu não realmente eu não estou preparada, né? Eu estou ainda a caminho, não sei nem, né? Não sei nem se eu já consegui sair do primeiro degrau, mas eu estou tentando. A gente, pelo menos nessa encarnação, eu
eu estou estudando, eu estou procurando ser melhor, entendeu? Então, se eu já estou conseguindo ler o Evangelho, estudar, ter o interesse de aprender, eu já venci alguma coisinha, né? Que talvez em outra encarnação eu ainda não tinha chegado a esse ponto de me dedicar, de parar tudo para estudar, para querer aprender. Então, eu só posso dizer que eu dou graças a Deus, né, por eu parar para aprender e tentar praticar, como eu tenho tentado sempre, né? Mas ainda tem muita coisa para vencer, né? Nossa, né? Mas eu já dou graças a Deus por eu agora conseguir já entender a palavra, né? E tentar praticar, sabe? Porque realmente, como você falou, a gente já vem com esses maus hábitos já de muitas e muitas encarnações. E Deus, graças a Deus, é misericordioso, não castiga ninguém, ele não castiga seus filhos. Ele está sempre nos dando oportunidade de aprender mais. Hoje a gente já consegue entender que aprendemos com as adversidades da vida, principalmente, né? Aprendemos também a dar valor aos bons momentos, né? As coisas que a gente nos deixa feliz. Então, isso, para mim, já é um bom passo, né? Já é um passo. Então, eu só tenho que agradecer, né? Por eu estar aqui, agora, nesse momento, estudando, né? É isso. Rosângela, a gente já tem a compreensão, o conhecimento da situação. Falta agora a gente começar a aceitar esses ensinamentos e sentir. Gratidão pelos seus comentários. Luci queria falar. Boa noite. Boa Quando noite. nós estávamos lendo isso aí, Rubens, eu estava pensando nesse mundo conturbado que a gente vive, cercado não só de problemas de violência, mas dos nossos problemas íntimos, dos dramas das pessoas. E aí eu me lembrei daquela música, como não podia deixar de ser, né? Que a paz do mundo começa em mim. E se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Me lembrei da Denise falando em que a gente precisa desse amor para a gente poder usar essa paz. Inclusive, ele diz, chegou a hora da gente conseguir a paz, ninguém aguenta mais o desamor. E se a gente fizer uma análise dessa paz, paz entre os homens, mas paz com a natureza, que a gente também não tem, né? E nós seremos chamados filhos de Deus quando nós estivermos em paz com a natureza à nossa volta. Esse planetinha azul, que é a nossa escola, que a gente não cuida, e até nessa nossa falta de paz com a natureza, a gente acaba entrando em conflito com as outras pessoas. Então, a coisa da paz é muito maior. O Cristo nos deu a paz, essa paz que é a paz, mas que ela é muito mais abrangente, não é? Não é apenas a gente esperar a paz que os governadores vão fazer, que os chefes vão fazer, mas essa paz do nosso todo dia que vai nos envolver em acolhimento, em tolerância, aí voltamos para aquele amor, né? Então, se eu tenho amor, com certeza sou feliz, é isso aí. Luci, eu não posso depender da situação do país ou do planeta para eu sentir a paz poderosa que o Pai nos dá. Não posso depender. Posso ser solidário, posso ficar triste com a situação que estamos vivendo hoje, posso ficar até triste, ok? E faço prece, mas eu não posso botar a minha felicidade, a minha paz na mão, eu não posso terceirizar a paz. Numa linguagem mais fácil, não posso terceirizar o meu sentimento de paz.
Jesus não terceirizou a vinda dele na Terra. Ele não mandou. Podia mandar os espíritos mais angélicos, mas ele que viu pessoalmente. E ficou até o final, como um cordeiro. E a E nossa, também e essa nossa paz são aqueles tijolinhos que cada um de nós vai poder colocar na base do mundo. A colaboração que eu posso fazer, eu vou botando meu tijolinho, o João vai botando o dele, a Denise vai botando, a Indaiá, a Marilena. Esses tijolinhos é que vai fazer com que chegue essa paz, né? E esse tijolinho, ele é um tijolinho que não é tão fácil da gente colocar ali para ir equilibrando, né? Porque diante das adversidades, a gente manter essa paz diante de tanto sofrimento que a gente está vendo no mundo, não é tão fácil. A gente tem que ter mesmo procurar ter muito equilíbrio, procurar estar em sintonia, em conexão com o amor de Deus, né? Para a gente conseguir manter essa paz, não se deixando se envolver com as energias negativas que vêm, entendeu? Que vem, a gente dá de frente com muitas energias negativas. Então, a gente tem mesmo que estar em oração, né? Estar ligado a Deus para a gente manter esse equilíbrio, para conseguir colocar o nosso tijolinho ali para ir formando, né, essa paz. Entendeu? Eu penso assim, porque, olha, não é fácil não, sabe? No seio da família mesmo, você manter a paz, porque são muitas pessoas, muitos irmãos, né? Então, uma coisa, um que se desequilibra, parece que tenta desequilibrar os outros, né? Com palavras ofensivas, né? Com revoltas, não sabe perdoar, relembrando o passado que você fez ou que fulano fez. Então, essas coisas vêm tentar desequilibrar. E você olha para o lado das pessoas que estão passando por sofrimento tão grande, e você olha para o seu lado e vê, isso não é nada diante do que eu estou vendo acontecer no mundo inteiro. Deixa eu procurar me manter equilibrada, manter a paz dentro de mim, para que eu possa orar para todos, para as pessoas que nesse momento estão necessitando, sem me deixar desequilibrar, sem me deixar envolver nas energias negativas. Então, é um exercício árduo, é um exercício difícil, é muito, entendeu? Mas a gente consegue, porque a gente coloca Deus no controle, no comando, e vai pedindo força, e vai procurando também essa força que a gente sabe que a gente tem dentro da gente, para a gente se equilibrar e não deixar, né, naufragar, entendeu? Não se afastar dos estudos, não se afastar de tudo que a gente tem tido a chance de aprender, como a Lucy falou, apreciar a natureza, que tem muita coisa bonita, tem muita, sabe, a natureza ela traz para a gente uma energia muito boa, e agradecer pelos momentos que o dia está bonito, que o dia está chuvoso. Eu sei que muita gente está passando aperto, mas Deus sabe de todas as coisas, né? A gente entrega nas mãos dele, que ele está no controle de tudo, né? É isso. Exatamente, Rosângela. Esse entendimento aí que você falou agora é uma questão de exercício. A gente está exercitando, né, o amor lentamente, gradualmente, paulatinamente, mas a gente vai chegar lá. Dá uma boa noite aqui para o nosso irmão Lindomar. Lindomar, boa noite. Só para te deixar a par da situação, o assunto da noite é: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a gente está falando aqui sobre a paz, né? Sobre a nossa participação da paz no mundo e a paz dentro de nós mesmos, né? Então, dá uma boa noite aí para o meu irmão. E estamos falando aqui sobre
vamos dizer assim, o trabalho, o estudo, né, a prece, a oração e a vigilância. Somos desafiados todos os dias por eventos aos quais nós nos deparamos e somos desafiados. E nossa paz não pode depender da situação do país, não pode depender do mundo, não pode depender de nada que acontece ao nosso redor. A nossa paz, ela deverá ser, ou deve ser, ou deveria ser, uma sensação de paz, e aí nós insistimos filhos de Deus. É por aí que a gente está conversando aqui. E de vencer nossos vícios, né? Vencer transformar nossos vícios em virtudes, né? É isso. Quer comentar alguma coisa? Rapidamente, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos, sentindo essa vibração de amor, né? Carinho, de verdades. Espíritos aqui que lutam, né? Bravamente pela essa transformação diária de todos nós. É o que você está falando aí, a construção de uma prece, eu estou vindo do outro estudo, é do NEEB, é de Jacarepaguá, é um centro que eu conheço. É um núcleo, né, dentro da comunidade da Vila Sapê, em Jacarepaguá, e nós fazemos, por isso que eu entro esse horário. Nós fazemos um estudo lá já há 4 anos, mais ou menos, depois da pandemia, né? Então, continua e nos ajudou muito a sair de muitas dificuldades. E o tema hoje lá foi a prece. E colocaram a prece lá, 2 preces. Uma foi a prece que Chico fazia, com muita profundidade. Claro que Chico é um espírito que nós já sabemos e acompanhamos, já vimos as reencarnações de Chico, um espírito com uma bagagem crística muito grande. Eu costumo dizer que esses espíritos são crísticos, né? Me chamaram até a atenção, porque Cristo é um título conquistado pelo espírito igual ao nosso Cristo, que toma conta da nossa galáxia, né? E por nós é dado como Pai. Então, essa construção, para ser breve, da prece, a transformação de cada um de nós é um esforço diário, né? É um burilamento, é um esforço. Eu até escrevi lá que todas as preces o Pai atende, mas a prece que ela surge mais efeito é a prece que tem aquele sentimento, né, que nós sabemos, né? Ela não precisa ser uma prece repetida nem rebuscada, ela tem que ser uma prece com sentimento. E nós devemos conversar com Deus como nós estivéssemos conversando com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, porque Deus é o nosso pai, é o nosso Criador, nosso guia espiritual. Nós temos todo um corpo espiritual que nos acompanha e que nos ajuda, nosso guia que toma conta da nossa programação reencarnatória. Então é muita coisa. É importante a gente viver o dia a dia, comer arroz e feijão, né? Ser bem simples, porque Deus é simples. É isso aí, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Boa noite para todos. Nós agradecemos a sua participação, a sua presença, o seu carinho. Nós sentimos aqui o seu carinho por nós. E nós realmente aqui estamos num trabalho, né, de dividir essas questões, porque ninguém aqui sabe mais, ou conhece mais, ou é superior, porque se tem uma falha numa área, por exemplo, eu olho uma pessoa e falo assim, nossa, essa pessoa ela é deficiente nessa área, como pode? E espírita, aí a pessoa pode olhar para mim e falar assim, nossa, ele tem uma falha nessa área, como pode? E espírita, porque cada um de nós temos áreas que a gente não conseguiu atingir. Então, a gente não domina todo o processo igual a Jesus. Então, é assim mesmo. Então, assim, existem áreas que eu não domino, áreas que eu estou aprendendo e áreas que eu já até domino alguma coisa. Mas eu não posso entrar em briga com outro irmão porque ele não entendeu ou não atingiu um ponto que eu atingi. Senão ele vai... Porque quando eu estou precisando
de apoio, eu quero ser acolhido. Eu quero amor, eu quero carinho. Eu quero carinho, quero ser abraçado, pegar no colo, eu quero tudo isso. Então, por que eu, quando vejo o outro, quero brigar? Quero, como o popularesco fala, vou colocar ele no lugar dele, né? Vou mostrar quem é ele. Então, assim, a gente está ainda... Eu fico repetindo isso porque, quando eu li isso, eu entendi bem. A gente está tendo um entendimento conceitual do processo de purificação, de evolução. Conceitos. A gente está aprendendo conceitos. A gente ainda não coloca esses conceitos, não sente esses conceitos na sua plenitude. A gente sente partes, né? Vai sendo fragmentos, né? E aí a gente, com o tempo, a gente vai expandindo e a gente vai sentindo a expressão do amor, da paz, da compreensão, do perdão, da prece, da caridade, e por aí vai. Por exemplo, todos nós aqui não podemos abrir mão de fazer o nosso culto cristão no lar toda semana. Isso é o básico. Não tem como... Se dormir, se chegar alguém, se tiver algum evento, faz atrasado, mas faz. Então, esse que é o nosso mínimo compromisso, fazer o culto cristão no lar. É o mínimo. E aí você vai expandindo. Será que eu consigo fazer a prece todos os dias, de manhã, ao acordar, e à noite, ao dormir? Será que eu consigo fazer prece durante o dia? E aí, essa conversa com o Pai, que você falou aí, Lindomar, de conversar igual fala com pai e mãe, essa conversa ela vai tomando outros contornos, ela vai aumentando, ela vai sendo mais fluida com o pai. E daqui a pouco você está falando com o pai, você está pensando no pai e tal, e quando acontece algum evento que antes nós revidaríamos, nós agrediríamos com palavras, ou com atos, ou com sentimentos, pensamentos, hoje a gente já fala assim: vou orar pelo meu irmão que está me chamando para briga, eu vou orar por ele. Porque quando eu chamar ele para briga, eu vou precisar de prece. Então, é esse diálogo, esse entendimento com o Pai, que a gente vai chegar nessa pacificação que o Sermão do Monte nos convida. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Indaiá, Marilena? Alguém Tá mais? tranquilo. Estou escutando bem. Estou Agora- assimilando. Tranquilo. Tem dias que a gente não está muito afim de participar do Evangelho, não quer ir para a casa espírita, está cansado, prefere ficar na cama vendo aquela série, aquele filme, ir na praia, está calor. Aí tem que ensaiar com um grupo, né, Luci? Tem que ensaiar, não quero ensaiar, estou cansado. Hoje eu não vou, não. Pô, não vai hoje, não vai. Sexta-feira vocês estão sempre lá, cantando para a gente lá, emanando lá, fluidificando o ambiente, aquela música maravilhosa, aquelas músicas maravilhosas. Então, são compromissos que a gente vai adquirindo e a espiritualidade começa a contar conosco. Aí a gente vai pegando firme no trabalho, até que a gente possa ter tarefas mais desafiadoras. Até que um dia a gente possa pegar um planetinha para cuidar, tipo Ismael. Ismael está com o Brasil. O Brasil nem tem problema, coitado. Eu e Érica aqui, a gente ora por Ismael quase sempre. Esse aí está aprendendo, vai pegar um planetinha rapidinho. Esse aí... Mas imagina os governadores, os responsáveis, vamos chamar assim, né, de países que estão em conflito, países que a fome é avassaladora, que foram explorados desde sempre. Imagina esses. É porque o Brasil
apesar da desigualdade, de tudo, tem uma certa... Essas catástrofes que acontecem, não tem nem como comparar, né? Guerra também a gente não tem a guerra na rua, né? Tem a coisa da violência. Mas a gente vive num país relativamente livre, abençoado, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente não sabe o que vai acontecer com o planeta, mas a gente sabe que o Brasil pode ser o celeiro do mundo, pode vir a receber irmãos de outros países por questões de conflitos, por questões da própria natureza, que a Terra está se mexendo, ela está em movimento. Então, Marilena, você tem que vir para cá, hein? Cuidado aí na Europa, hein? Entendeu, Marilena? Vem para cá correndo. Aqui é o coração do mundo. Já pensei nisso. Eu estou pensando seriamente. Não é? Hoje mesmo teve uma discussão aqui, no repórter daqui, sobre os prédios que constroem aqui. Se acontecer alguma coisa como foi o tipo na Turquia, Portugal vai abaixo. Sabe? Vai mesmo. Não tem as estruturas dos prédios são muito antigas. Não Sim, tem jeito mesmo. Então, estou sim. pensando seriamente, você falou aí agora. E aí, Eu falei assim, a eu gente... vou voltar. Mas o mais importante é a gente saber que encarnado ou desencarnado, a gente Pois, pode servir ao Pai aonde estivermos. Isso é importante. exato, exatamente. Temos esse medo, ficarmos assombrados, esse pavor da morte, né? Mas se a gente puder, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, a gente deve ser um colaborador, um tarefeiro de Jesus. Isso Claro, é importante. Isso é que é importante. E sempre com a paz. Você vê que a guerra não resolveu nada. Estava vendo um filme essa semana, falei assim, não, porque a Primeira Guerra foi criada para resolver todas as guerras. Aí veio os outros conflitos, aí veio a Segunda Guerra, aí veio a Guerra Fria, aí veio os conflitos nos países. Até o Jobe, a gente está sempre dando uma desculpa para fazer as coisas erradas, isso, né? Então, estamos ainda imperfeitos e achamos que vamos resolver as coisas com a guerra, com a briga, com a força, com a ganância. Não vai, não é por aí. Então, a gente tem muito que aprender aí. é verdade. É porque se eu matar o meu inimigo, ó, já está errado em ter inimigo. Agora, se eu matar meu inimigo, eu vou conseguir vencer. Aí eu Vencer quem? Vencer quem? vencer o quê? Pois é, porque ele vai voltar com mais força, com mais ódio, com pior, a gente sabe de tudo isso. Então não tem jeito. E a história se repete, né, Marilena? A história se repete desde as antigas Exatamente. conquistas. Volta lá nos grandes conquistadores, Foi. grandes impressores. É a mesma coisa. Mas são eles que estão aí de volta, né? Encarnados aí em pessoas que querem voltar àquele tempo. Eu estava ouvindo a nossa amiga aí dizendo, né? Que não era antigamente, não era bom, e não era. Hoje é bem melhor. E a gente ainda está nesse nível. Imagina como era antes. Era bem Exatamente. pior. Hoje a gente tem mais entendimento, a gente evoluiu, a gente já cresceu. Pois é, A gente mas está em... ainda estamos muito aquém, né? Mas a gente sabe que, como você falou aí agora, ainda há pouco, não dá sal
A evolução não dá salto. Ela é passinho por passinho. Então, a gente vai Aí, aprendendo. Marilena, o que você está falando aí, me veio uma questão que me falaram o seguinte: a gente, às vezes, avalia que a pessoa viveu pouco, né? Ah, ela viveu muito pouco, ela morreu cedo. Aí a pergunta que a gente espírita deve fazer é o seguinte: não é quando a pessoa desencarnou, é como ela ficou encarnada, em que condições, como ela lidou com aquela situação. Pois é. Será que ela levou a bandeira da paz? Deus É, Cristo carregado? eu fiz um estudo aqui, a gente está fazendo aqui na Casa Espírita um estudo do o Céu e o Inferno. Então, eu falei sobre a Condensa Paula. Ela morreu com 36 anos, desencarnou com 36 anos. Era rica, ela rica, de família importante, jovem, bonita, e, no entanto, ela foi um anjo o período que ela passou aqui. Aí, então, para a gente ver que tem jeito, né? Se a gente já é um espírito evoluído, tem jeito, Verdade. porque ela era. Então, tem jeito, sim. Só depende da gente. Tem uma questão aí, não sei se é no livro dos Espíritos, eu não sei qual é a questão, mas diz assim, Marilena, temos você, jeito, porque somos a expressão do amor de Deus, por isso que a gente tem jeito, não é isso? pois é. Então, que diz assim, você pode mudar sim, e não precisa fazer muito sacrifício. É simples. Não precisa fazer tanta coisa. Basta seguir Jesus, os exemplos que ele deu. E não são coisas difíceis. Né? Bom, meu irmão, eu vou cortar por aqui, É isso e aí. aqui já é tarde, aqui já são 0h24. À tarde aí, né? É, e frio, A gente vai 4 encerrando. graus. 4 graus. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. A gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje e agradecemos a participação de todos e oramos por todos os que não puderam estar e os que estão aqui, encarnados e desencarnados. E a nossa irmã Rosângela ficou de fazer a prece Oi, final. vamos sim, Todo seu, Rosângela, a palavra toda sua. sim. Bem, vamos levar o nosso pensamento, né? Ficar ligado com Deus, nosso Pai maior, e agradecer mais uma vez, como a gente tem que agradecer sempre, todo dia, todo instante, por este momento que paramos para refletir, né, sobre os seus ensinamentos e que a gente possa colocar em prática a todo momento, porque é o tempo todo, né? Temos que estar sempre vigilante, como diz, orai e vigiai, então que a gente possa vigiar nós mesmos, né? As nossas atitudes, o que fazemos, né? Com a nossa vida e com a vida do próximo, né? Porque devemos nos amar, nos apaziguar sempre, o tempo todo, para que essa paz possa chegar ao coração daqueles que convivem conosco, né? Que vivem ao nosso redor. Né? Não só os familiares, mas os vizinhos, as pessoas que passam pela rua, que a gente passa pela rua, as pessoas que trabalham com a gente. Então, que a gente consiga manter essa paz, se apaziguar o tempo todo, para que a gente possa passar para as pessoas um pouquinho dessa paz, né? Que quando a gente sente essa harmonia no nosso interior, a gente consegue passar para as pessoas. E às vezes as pessoas estão precisando tanto, tanto dessa paz. Então, que a gente tenha sempre olhos de ver, observando, apreciando, prestando atenção
no olhar das pessoas, olhar para as pessoas com amor, com sentimento de paz. Para isso que a gente, a cada dia, possamos nos apaziguar mais, né? Então, eu só agradeço muito a Deus por este ensinamento que estamos saboreando nesta noite, que é um alimento para o nosso espírito, né? Então, que a gente possa ser muito grato a Deus. Senhor, eu te agradeço, eu dou glórias e louvores por este amor tão lindo que o Senhor tem por todos nós. Poxa, por a gente se sentir seus filhos. Quando nós estamos estudando e orando, nós sentimos que somos herdeiros deste grande amor, que somos herdeiros seus. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, meu Pai, creio, tenho fé e certeza que teremos uma noite abençoada e que possamos a cada dia refletir em tudo que fazemos. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Gratidão, Rosângela. Queremos agradecer a todos, agradecer o Grupo Espírita Francisco de Assis, que nos permite esse encontro através da plataforma do Zoom. E até a próxima quarta, se Deus quiser, uma nova bem-aventurança. E quem tiver possibilidade, domingos, temos um estudo online do Evangelho, 9h, tá bom? Obrigado. Muita paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estou aqui orando a Deus para Ele me conceder a graça de conseguir chegar até vocês. Obrigado. Palestra de sexta-feira, de uma dessas sexta-feira. Vai acontecer.